Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escola do Ser. Eu peço para vocês, antes da gente começar sobre o assunto que eu vou falar hoje, para que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, façam os comentários, as dúvidas de vocês aí embaixo, porque quanto mais interação, mais o YouTube entende que esse é um assunto relevante, que faz diferença na vida das pessoas e aí pode chegar em mais gente. Porque se não tiver interação, não tiver inscritos, não tiver curtidas, o YouTube entende que não é um assunto relevante e, e aí a gente não é visto, os nossos vídeos não são vistos por quem precisa, por quem tá buscando, né? Então vamos lá, gente. É o seguinte, como eu disse para vocês, um curso em milagres é um curso de perdão. Então a gente vai falar muitas vezes sobre perdão aqui, tá? Então mais uma vez eu tive o insight hoje de trazer esse assunto que se você não viu ainda esse vídeo, tem um vídeo aí atrás que fala a história do Um Curso em Milagres, como que ele surgiu, né? E nesse vídeo eu falo então quem ditou esse livro, tá? Uma voz que se chamou Jesus, né? Que se identificou como Jesus, ditou esse livro para Ellen Schuckmann, que não era nada devota a religião nenhuma, nem nenhum tipo de espiritualidade, pelo contrário, ela era ateia. Mas por uma disponibilidade de mudar de vida, ela e o chefe dela, eles estavam passando por muitos problemas de relacionamento e eles chegaram a um ponto que eles pensaram que tinha que ter um outro jeito de viver, né? E com essa disponibilidade, então, um dia a Ellen começou a ouvir vozes como, né, se fosse assim para escrever o que essa voz estava falando. E todo esse curso ele fala sobre perdão, né? Ele é sobre perdão. Então, e o que Jesus fala? Uma frase assim que todo estudante de um curso em milagres já tomou como mantra, que uma mente sem culpa nada pode sofrer. A gente sofre porque a gente tem culpa na mente. A gente tem muita culpa na mente. E em primeiro momento a gente pode pensar, eu não tenho por que me sentir culpado, eu tenho uma vida ilibada, mas a gente carrega no inconsciente, tá? A gente carrega muita culpa no inconsciente e é uma culpa bem original, que é aquela culpa de ter abandonado Deus, de ter abandonado o Pai, de ter saído de casa, de ter a gente entrou nesse sonho, nessa viagem, nessa ilusão de que a gente tinha como sair do céu e fazer um mundo diferente à parte de Deus. Então, por isso a gente carrega essa culpa inconsciente, e com a culpa inconsciente vem o medo também, porque a gente entende que Deus vai querer se vingar, né? Muitas escolas e muitas religiões, inclusive, pregam isso, que Deus é um tirano, né? Que quer vingança. E então, já por isso também que a gente entende que tudo que é sacrificante, tudo que faz a gente sofrer, está fazendo com que a gente pague os pecados. E na verdade não é assim que Deus entende, não é assim que Deus cria, tá? Então, tudo que for dual, que tiver culpa, medo, raiva, todos esses sentimentos duais foram criados pelo ego, pela parte da nossa mente que adoeceu, né? Que ficou doida e achou que podia criar tudo isso, mas na verdade a gente está só sonhando, isso é tudo um sonho e a gente nunca tinha entrado em contato com essas ideias, então realmente no início é mais difícil a gente entender. Mas se a gente não desiste, a gente vai
se reencontrando com a verdade sobre nós e vai cada vez fazendo mais efeito. Então, seguindo nessa frase de Jesus de que uma mente sem culpa nada pode sofrer, a gente entende também que uma mente curada cura todas as outras. Por quê? Porque a gente é uma só mente. Nós somos uma só mente. E o ego fez com que parecesse que a gente se dividiu em muitos corpos, em muitos seres diferentes e que somos diferentes, mas na verdade nós somos uma só mente. A nossa mente certa, que é a nossa mente que continua sã, ela continua com Deus. Então, se eu me curo, se eu curo um sentimento, se eu curo uma memória, se eu curo, se eu consigo perdoar o meu irmão pelo que ele fez ou que ele parece que fez comigo, eu estou ao mesmo tempo dizendo que se ele é inocente, se a única verdade sobre o meu irmão é que ele é inocente, eu estou concluindo que eu também sou inocente, tá? Então, como isso tudo é um filme que o nosso ego conta, como se fosse imagens lá na tela, ele conta uma historinha pra gente e a gente acredita realmente que a gente é culpado, que a gente faz mal pros outros. E a gente não precisa nem aprofundar muito, mas pensa só, às vezes a gente fala mais alto com o filho, é mais ríspido com uma pessoa qualquer e a gente já se sente culpado. Aí não deveria ter falado ríspido assim, né? Ou fica lá o ego no ouvido dizendo, tu devia ter dito isso. Então o ego sempre vai fazer a gente se sentir culpado. Se tu falou o que queria falar pra pessoa, ou que o ego diz pra te dizer pra pessoa, tu vai se sentir culpado porque disse. Se tu não disse, o ego faz tu sentir culpado porque não disse, porque deveria ter dito. Então o ego, o sobrenome do ego é conflito, sempre, tá? Então é aquilo assim, se eu reconhecer que isso tudo não passa de um sonho, eu realmente tenho que reconhecer que o meu irmão é inocente. Porque Jesus diz num Curso em Milagres, a gente deixa eu ver aquela palavra, a gente só alterna de sonho. Então quando a gente tá de noite dormindo na nossa cama, e aí tu tem uns sonhos malucos lá, uns pesadelos doidos, e sonha que alguém te fez muito mal. Sonha que o marido traiu, sonha que alguém matou alguém, né? E aí tu acorda daquele sonho, né? Dá um suspiro e tu não vai culpar, nem ficar com ódio, nem com raiva, porque tu sabe que foi um sonho, um pesadelo. Aquilo não foi real. Então a gente acorda, mas a gente acorda e continua sonhando. A gente só está alternando de sonho e a gente tem a percepção de que a gente está acordado. Mas não é assim. A gente continua dormindo. A gente só alternou o tipo de sonho. Só alternou de sonho. Então, se eu pensar que aqui nesse mundo que eu acredito ser real, as pessoas não estão realmente fazendo mal uma para as outras, que isso é ilusão dos egos que estão num sonho insano, verdade ou não é que é muito mais fácil conseguir perdoar as pessoas e entender que todos nós somos inocentes e que o Filho de Deus ele não é variável, um dia ele tá bom, outro dia ele tá mal, uma vida ele é bom, outra vida ele é mal, não. O Filho de Deus, ele é imutável, porque ele é da mesma natureza de Deus. Deus é imutável. Deus não acorda um dia de bom humor e no outro dia de mau humor, dizendo, vou matar metade da raça humana. Não é assim. Não é assim que Deus cria, tá? Então, isso que era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Como um curso em milagres fala muito de perdão, a gente precisa e a gente vai voltar sempre nisso. Porque a gente precisa perdoar o sonho, perdoar que a gente se perdoar por estar sonhando esse sonho insano, perdoar o irmão por aquilo que ele não fez,
perdoar a si mesmo pelo que a gente não fez. E se a gente perdoa o irmão, a gente tá se perdoando também. E aí a gente cura todo mundo que tá entrelaçado nas histórias e nas memórias, tá? Então, assim, às vezes a gente carrega porque a gente não troca de mente, a gente troca de corpo. Então, a gente já carrega muitas vezes para uma outra vida de sonho, traumas e memórias de outra vida de sonho. E a gente vai carregando isso. E a gente vai se entrelaçando com todos os envolvidos, né? Dentro dos acordos secretos que a gente faz com essas mentes, a gente segue, né? Volta na outra vida com aquele entrelaçamento com as mesmas pessoas. Muita gente fala em resgate, né? Que tem um certo sentido até para mim. Mas no momento em que tu cura essa memória em ti, porque tu entendeu que a gente só tá vivendo um sonho, um pesadelo, e que no momento certo a gente vai acordar. Quando a gente estiver preparado, a gente vai acordar desse sonho. A gente está treinando. Um curso em milagres justamente é um treino porque a gente acorde desse sonho maluco. E então é muito mais fácil a gente perdoar. Se eu perdoei ao meu irmão, eu perdoo a mim. Se eu perdoo a mim, eu perdoei o meu irmão. Aquele entrelaçamento de memórias, ela se desfaz, ela some, ela acaba. E aí a gente não precisa ficar voltando em vidas de sonho para tentar se cobrar do fulano que me fez mal, sabe? Então era essa ideia que eu queria vir passar para vocês hoje. Se conectem com essa frase porque ela é muito importante. Uma mente sem culpa nada pode sofrer. Todos os nossos sofrimentos aqui, escassez, conflito nos relacionamentos, doenças, todas as dores aqui, é porque a gente carrega uma culpa na mente, tanto de achar que saiu de casa e traiu o pai, quanto de coisas que a gente vai fazendo, parece que a gente está fazendo nas vidas de sonho e que a gente se sente culpado. Então, a gente entender que a gente é inocente, a nossa mente certa, ela é inocente. Claro que a gente não vai negar que um irmão pode atacar o corpo do outro, mas a gente está treinando para a gente voltar à nossa memória sã e parar de se identificar com o corpo, porque nós não somos corpos, nós somos mentes. E o ego fez um trabalho para a gente esquecer que a gente é mente e a gente acreditar que a gente é só corpo. Mas Deus não fez esses corpos. Deus não fez esses corpos. Quem fez foi o ego. O ego projetou esses corpos. E aí no próximo vídeo a gente, até vou anotar aqui, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a projeção da culpa. Projeção da culpa. A gente tem tanta culpa na mente que a gente projeta nos nossos relacionamentos e nas nossas experiências lá fora, tá? Eu já tinha falado em outro vídeo também que a gente que o nosso irmão é um espelho pra gente perceber o conteúdo da nossa mente, né? Mas ainda tem mais uma coisa, que é a gente projetar a nossa própria culpa no outro para que a gente se livre dessa culpa, porque ela dói tanto, ela corrói tanto que a gente quer se livrar dela, então a gente vai lá e joga a culpa lá no irmão. Isso é a projeção da culpa. A gente vai falar sobre isso também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para vocês esse vídeo hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!